الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, caros irmãos, mais um encontro dentro do Ramadã e dessa vez vamos falar sobre o nosso salat. O Ramadã vem consigo aquilo que ele traz das recompensas, das bênçãos. Mashallah, até arrasta um grupo de muçulmanos enterrados. Um grupo de muçulmanos que estavam enterrados. Ele vai desenterrar. Todos ficam a girar pela cidade. Encontramos malaias, cofios, lenços, malaias, mulheres bem vestidas, alhamdulillah. Mas isso tudo, sem ser acompanhado com o salat, fica um problema. O salat sempre está à frente. O salat sempre está à frente. O salat, esses pilares do Islã, 5. Hadith ibn Umar, radiyallahu anhuma, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Buniya al-Islam ala khams. O Islã foi constituído ou foi construído por 5 pilares. Shahadatu an la ilaha illallah. O primeiro, testemunhar que não existe ninguém que mereça adoração senão Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah. E que Muhammad é seu mensageiro. O iqami salat. Segundo, trazer o salat. Estabelecer as orações. O ita zakat. Terceiro, dar o zakat. Dar caridade no seu tempo próprio. Quarto, o Somo Ramadã, jejuar o mês de Ramadã. 5, Hajjul Baiti in istata'ta ilayhi sabila. Peregrinar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala se conseguires a viagem. Quer dizer, se você tiver possibilidade para tal viagem. Vamos ver esses pilares do Islã que estão aí. Esses são pilares interligados. Um segue ao outro. Não há pilar que está independente. Você, enquanto não dizer La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, não entra no Islã. Dizer, não, eu não quero dizer La ilaha illallah, eu só quero começar a fazer salat. Você não estará a fazer nada. Você não estará a fazer nada. Não vão te deixar você fazer nada. Você estará a fazer suas brincadeiras, estará a fazer ginástica. Não estará a fazer nada que vai te valer. Eu recordo um dia, quando estávamos a estudar na universidade, veio um jovem, foi aceito um jovem da Argentina. Ele chegou na Medina. Então, vinha para estudar. Foi perguntado, você vai ficar muçulmano? Ele disse, não vou ficar muçulmano. Então, disseram, vamos dar tempo. Talvez ele pode vir mudar. Deram-lhe uns 3 dias para ver se ele mudava. Mas ele não mudou. Eles não disseram onde que tá bom, ele vai estudando enquanto não testemunhar. Ou vai fazendo salat enquanto não testemunhar. Não. Primeiro tem de testemunhar. E depois é que vai seguir outro pilar. O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele envia Muad para Yemen, ele disse para o Muad: Ya Muad, ô Muad, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Você está a ir para um povo possuidor de livros. Quer dizer, um povo que não é ignorante. Conhece acerca do Islã,
conhece acerca do profeta, conhece alguma coisa das religiões. فليكن أول ما تدعوهم إليه, a primeira coisa que você vai fazer chegar a eles, a primeira coisa que você vai propagar a eles, o primeiro chamamento para eles, shahadatu an la ilaha illallah, eles testemunharem que não existe ninguém que mereça adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammada Rasulullah, e que o Muhammad esse é o mensageiro. Primeira coisa, tendem eles estarem ativados nisso e atualizados nisso. Eles primeiro tendem a ouvir isso e acatar. O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse, se eles complicar, dá-lhes o salat, explica-lhes sobre o salat. Não disse isso. Ele disse, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, se eles obedecerem nisso, se eles acreditarem e concordarem no testemunho, فَعَلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. Então, já que eles concordaram com shahada e já testemunharam, então diga a eles que Allah subhanahu wa ta'ala obrigou a eles 5 salates diários. O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse para ele deixar o testemunho ir ao salat. Não, ele disse, فَلْيَكُنْ أَوَّلًا, primeira coisa que você tem de fazer chegar a eles é testemunhar. Ele não pode sair do testemunho antes de eles pegarem o testemunho. É por isso disse, se eles obedecerem no testemunho, eles acatarem e pronunciar, então você diga-lhes a segunda coisa. Quer dizer, se eles não te obedecerem, você não pode sair desse pilar. Você não pode atravessar e ir entrar no outro pilar, porque eles não te obedeceram. Então, não pode sair do pilar para outro pilar antes do primeiro pilar ser acatado, antes de entenderem-se no primeiro pilar. Então, o Islã é assim mesmo. Então, caros irmãos, estamos a ver muitos irmãos, eles estão a jejuar, mas não fazem salat. Esse é um problema. Quer dizer, você está a atravessar, diz la ilaha illallah, depois atravessa, vai ao jejum, deixa o salat. Esse jejum está em problemas. Esse jejum está em problemas. Está em risco de não chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Tem um hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. Primeira coisa que o homem vai ser julgado no dia de Qiyama, no dia de juízo final, é sobre a oração, é sobre o salat. Se esse salat estiver bem, o resto das coisas que vierem atrás da oração estarão bem. Quer dizer, as coisas estão ligadas à oração. A oração é a mãe das coisas todas. A oração, enquanto não estiver viva, outras coisas estarão também mortas. Enquanto você não trazer a oração, as coisas que vierem atrás da oração terão problemas. Tem hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. O cabeçalho, ele usou como se fosse um corpo de alguém. Disse: o cabeçalho daquilo tudo é o Islã. Mas o pilar do Islã é o salat. O pilar do Islã é o salat. Agora, se você não tem esse pilar, que é o pilar do Islã, você fica em problemas. Você fica em problema. Esse salat está em risco de não chegar em nenhum lugar. Esse salat não vai andar para nenhum lugar enquanto você não estabelecer esse jejum
não vai andar sem salat. Mas nós estamos a ver uma comunidade inteira com esse tipo de problemas. Uma comunidade inteira com esse tipo de problemas. Eles jejuam, parece que o jejum para eles é que é mais fácil. Não sei porquê. O professor Salama disse que o Shaitan foi acorrentado e atiraram-lhe no mar, e as portas do Jannat foram abertas e as portas do Jahannam foram fechadas. Então, mas já você não consegue aproveitar-se dessa oportunidade enquanto você não estiver a estabelecer as orações. Isso tudo está em coordenação com as orações. Enquanto você não tiver orações, você está em problemas. Tem um hadith do professor Sallam que ele está a dizer: Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. O acordo, o pacto que existe entre nós e kafirs é o salat. E quem deixar é kafir, é descrente. Está fora da religião. Está fora da religião. Um hadith claro que não precisa de dar movimentos, virar para aqui. Um hadith claro, autenticado. E muita gente conhece esse hadith. Então, você se não traz salat, você não existe. Você não existe. E se você não existe, tudo está estragado. Tudo está estragado. Então, temos que tentar entender essas coisas para o nosso jejum andar. Nós todos queremos que o jejum esteja bem, mas o jejum não vai estar bem dessa maneira. Dessa maneira não. Estará a perder muita recompensa. O jejum traz muita recompensa. O profeta Salama disse, ele estava a subir no mimbar para fazer uma sermão. Quando ele sobe o primeiro pilar, ele diz Amina. Segundo pilar, diz Amina. O terceiro pilar, diz Amina. Os sahabas todos ficaram admirados com aqueles Aminas, porque eles nunca se acostumaram daqueles Aminas. O profeta Sallam nunca fez dessa maneira. Mas quando ele fez a sua palestra, terminou, os sahabas curiosos perguntaram, Ya Rasulallah, aqueles Aminas era sobre o quê? O profeta Sallam, eu vou no Amina que nos diz respeito. Ele disse, quando eu comecei a subir, apareceu-me Jibril. E ele disse a mim, Muhammad, diga Amina. O que significa Amina? Amina significa, oh Allah, aceite. Oh Allah, aceita isso que eu estou a falar. Então, o profeta Sallam disse, o Jibril disse, diga Amina. E ele começou a falar. O Jibril começou a falar as coisas que o profeta Sallam tinha que dizer Amina. Ele disse, Ragama anfi muri'in adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Destruição, malvado seja esse tipo de homem que encontrou Ramadan. Ele, Ramadan entrou, ele vivo, saudável, e Ramadan saiu, ele vivo, saudável, e ele não foi perdoado. Quer dizer, ele não teve toda a oportunidade de procurar toda maneira de preocupar-se em ser perdoado, enquanto o perdão já apareceu. Ramadan traz para tudo, traz tudo para a pessoa ficar limpo, ser perdoado, tudo, não ter nenhum problema. Mas ele não teve uma preocupação que lhe levou até ser perdoado. Então, Muhammad, diga lá Amina. O professor Sallam disse Amina. E vocês, vamos entender uma coisa, aí encontram-se duas entidades maiores. Ash-shakhsiyat. Árabes dizem Ash-shakhsiyat, entidades maiores. Está aí o Jibril, que é o anjo maior que Allah subhanahu wa ta'ala fez e que ele envia para os profetas. Todos os profetas passaram por Jibril, ele que trazia as informações do Allah subhanahu wa ta'ala.
Está aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o último profeta, o profeta mais honrado por Allah subhanahu wa ta'ala, que é o dono da intercessão no dia de Qiyamah, está a dizer amina. O outro está a fazer dua, o outro está a dizer amina. Esse dua já foi aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Agora imagina, meu irmão, você, dessa sua maneira, quer dizer, o Ramadã vai passar, vai entrar, vai passar, você aí mesmo e não ser perdoado. O que fará? O que será? E o que estamos a fazer então? O jejum dele está onde? Ramadã, 30 dias, entrar, passar, você não ser perdoado. O que você está a fazer? Como é que não aproveita até chegar a esse ponto? Termos esse tipo de problema. Então, essas são algumas informações que eu tinha que trazer para os irmãos, para vermos se juntos podemos colmatar algumas coisas para conseguir o resto do nosso jejum sair correto, organizado, para conseguirmos aproveitar alguma coisa. Wa jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.